Brano, às vezes ele entra numa pergunta e ele começa a responder e depois desperta numa outra direção e acaba não respondendo tudo, não é? O pastor é obrigado a falar ao seu pastor que já começou o namoro? É obrigado? Não, não é obrigado, mas é bom para você. É um direito que lhe assiste. Veja bem, há certas coisas que só seu pastor sabe. Aí você empreende um namoro com uma pessoa que você não conhece nada sobre ela. Pode ser um rapaz, pode ser uma moça. Aí você já começa aquele namoro e normalmente a pessoa esconde certas coisas depois que começa o namoro. Isso é natural, aí ninguém vai mostrar nudez. Quem é que quer mostrar sua nudez aí? Não, ninguém, espera o tempo certo, né? No tempo certo, na hora certa, para você ver a nudez, não é? Eu estou falando num sentido, mas existe um outro sentido nisso aí, em relação a fraquezas, em relação a certas situações que a pessoa tem vivido. Ninguém vai sair, o rapaz pede uma moça em namoro, olha, você quer namorar comigo? Eu tenho visto um bom caráter em você e me interessei por você. Você aceita a gente orar, começar a conversar e orar para ver se Deus aprova isso? Muito bem. Se ela viu que é um partido bom, ela vai falar, opa, cavalo arriado não passa duas vezes na porta. Tô nessa. Muito bem. Só que você não sabe do problema do lado de lá. Ela aceita e começa a pensar, opa, esse padrão aí eu não posso ter aquele tipo de atitude. Eu tenho que mudar o padrão, eu tenho que disfarçar, né? Pelo menos. Bom, o que aconteceu? Você levou prejuízo. Porque você não sabe do estado presente que aquele rapaz ou aquela moça está vivendo. É uma boa moça, é um bom rapaz, vai ser de futuro, mas precisa de mais um tempo de aperfeiçoamento. Eles precisam de mais um tempo para Deus tratar com eles, para levá-los a um certo nível, a uma certa posição em que eles podem casar sim, e vai dar certinho, tem um potencial tremendo, mas no momento não é a hora ideal para eles namorarem. Aí você faz por conta própria lá, aí passa um tempo, você descobre, você já está enredado, você já está bem avançado no namoro, já comprou suas coisas, já está tudo arrumado e de repente a bomba explode. E agora? Aí você vai pensar, bem, mas por que eu não conversei com o pastor? Deveria ter conversado, ele teria me orientado a esperar um pouco mais, eu esperaria e daria tudo certo agora. É isso. Agora, quando você conversar com o seu pastor, e o que ele te falar, por favor, não vai comentar não, viu? Nem com ela. Mas por quê? Para ninguém. Ué, mas você estava interessado no fulano, por que você não quer não? Eu fui lá conversar com o pastor, misericórdia. Não dá não. A fase agora aí não é para peixe não. Tá na época da piracema. Não pode pescar não. Tem que esperar. O negócio lá ainda está numa fase meio complicada. Você vai fazer isso? Para quê? Fica caladinho. Espera o tempo, caladinho, porque às vezes você até estraga uma coisa, talvez é essa mesmo que vai ser a sua, só que não está na hora. A questão é só essa. Não é que ela é uma pessoa de mau caráter. Não é isso. É porque naquela fase não é a fase ainda de começar esse processo. Muitas vezes é isso. Por isso você deve se conter, porque depois você estraga para você mesmo. Antes deles namorar, tem que ir ao escritório. Eu já expliquei, né? Tem que falar com o pastor. Tem que falar com o pastor com frequência? Depende, se você estiver enfrentando a situação que justifica, muitas vezes as pessoas falam assim, não, pastor, eu não queria incomodar o senhor, porque sei que o senhor tem muito problema, e aí a gente fica incomodando, fica falando com o senhor e tal. Depende aí. Você não tem que estar falando para jogar o papelzinho fora, mas tudo assim, há certas coisas é a mesma coisa de chupar um picolé e perguntar, pastor, eu posso jogar o papelzinho fora agora? Eu já acabei de descascar aqui Pode jogar o papelzinho fora? Pode, o cesto é ali, vai lá, jogou. Terminou de chupar o picolé, agora é o pauzinho, pastor, pode jogar lá dentro do cesto de lixo? Isso aí não há necessidade, você sabe. Você sabe exatamente as coisas que são necessárias você conversar
para ter uma orientação para você não errar o seu objetivo. Há certas coisas que, se você não conversa e você toma uma atitude irrefletida, você tem pouca experiência e principalmente não consegue ver com clareza aquele quadro, aí você vai acabar indo falar com ele. Só que às vezes quando você for falar, já passou da hora, não tem como ele te ajudar mais. A questão é essa, entendeu? Não é que tem que estar conversando, não é isso. É simplesmente para uma orientação, para que você tome uma atitude mais segura, certo? Só mais essa aqui, depois a gente continua, viu? Essa daqui é o seguinte: pastor, o que fazer quando você namora e o seu ex-namorado ainda insiste em gostar de você, sabendo que você já está com outra pessoa? Bom, ele insistir em gostar, isso é uma coisa que não depende da pessoa. Sentimento é uma coisa que a gente não controla. Agora, você não está namorando com esse outro rapaz, vocês não terminaram, não está tudo terminado, pronto. Então ele tem que respeitar você. Você hoje não é mais a namorada dele, ou o namorado dele. Isso acabou, pois, ponto final. Então é o seguinte, você tem que... Porque se o seu namorado atual te pegar conversando com aquela pessoa, vai pensar o quê? Bom, mas é simples. Procura uma pessoa devida, uma pessoa com equilíbrio, uma pessoa que saiba, que vai saber conversar com essa pessoa sem ferir o sentimento dela. Porque essa pessoa às vezes ainda está alimentando a esperança de que vocês vão voltar no namoro e tal. Não deu certo, mas ela no caso ainda está namorando. Quem sabe ela decide voltar comigo, ou ele decide. Então, mas assim, você tem que pedir alguém que tenha equilíbrio e saiba conversar. Para chegar nessa pessoa, mostrar para ela a realidade do presente, que ela tem que entender que não foi a vontade perfeita de Deus, e que ele ou ela tem que respeitar a sua decisão. Tem que respeitar. Olha, nosso quadro mudou, daqui para frente outra história, não tem nada a ver mais. Eu não sou mais a namorada dele, então por favor me ajuda a conversar com ele, e isso pode gerar uma coisa esquisita e pode gerar um problema. Então ele tem que se orar e pedir a Deus para me tirar do coração dele e Deus abrir a visão dele para uma outra pessoa. Eu não quero, não tem nada a ver com ele mais. E aí essa pessoa vai lá e conversa com ele, e você não recebe mais ligação, você não conversa mais com essa pessoa, não é que você tem que virar a cara para essa pessoa, mas é impossível você manter uma certa amizade com uma pessoa que gosta de você e que alimenta um certo sentimento. Então tem que haver uma certa distância, na verdade. Isso é normal, é cabível. Então aí, vamos supor, um casal namorou por muitos anos, por muito tempo, ou um determinado tempo, não deu certo, um toma o rumo para uma direção, o outro toma o rumo para outra direção, e um casa para cá, o outro casa para cá. Então significa o seguinte: eles têm que queimar essa ponte entre eles, até mesmo os assuntos, as coisas relacionadas à vida um do outro, tem que morrer. Um tem que morrer para o outro, senão está em adultério para começar. Se a coisa continua, está em adultério. Tem que parar, tem que acabar, tem que banir essa interligação entre si. Ela não tem nada do que falar sobre o assunto, sobre o tempo passado. Da mesma forma, ele não tem nada do que falar sobre o passado. Cada um vive a sua vida para lá.